transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu
poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meias tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Estão me perguntando se eu tô bem e como andam as coisas por aqui. Sinceramente, pai, não respondi ninguém. Na realidade tá tão difícil pra mim. Jesus, não quero contar pra ninguém as coisas que eu só conto pra ti. Mas quando me perguntam se eu tô bem, eu lembro que eu tô pra desistir. E quando me perguntam se está tudo bem, eu lembro quanto está difícil pra poder lutar. E passo um filme aqui, das noites sem dormir, dos choros escondidos que ninguém pode escutar. Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego, de alguns confrontos que só tu assistiu. E ninguém vê as marcas que eu levo. E quando me perguntam
respondo assim. Eu respondo assim. Eu tô bem, porque tem alguém que sempre fica aqui. Quando tudo só piora, é ele quem me faz resistir. Eu tô bem, porque tem alguém que não vai me deixar. E quando alguém me perguntar se tá tudo bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Eu tô Tá ouvindo? bem, Quer dizer, aplicaram uma música, tá vendo? Não tá ouvindo? alguém que sempre fica aqui. Acho que era que meter. Quando tudo só piora, Agora eu tô à espera que ele entre, porque eu já tô conectado. me faz resistir. Eu tô bem, porque tem Vai me ligar mais. alguém que não vai me deixar. E quando Esse aqui. alguém me perguntar se tá Foi tudo entrevista? bem, por mais que não está, contigo eu sei que vai ficar. Ficar. Quem? Rui? Ainda não. O Rui tipo só entrou. Quer dizer, ele ainda aplicou uma música aí. Ah, tô ouvindo o que tava falando ali. Já tá, né? E agora ele vai entrar. Me faz no deserto estar e ficar em paz. Olá, boa noite, a paz do Senhor, a todos que nos acompanham do outro lado. Hoje estamos aqui com o evangelista André de Almeida para poder então falar sobre um tema muito pertinente que é evangelismo e sua influência no mundo, né? Ou conforme colocamos aí, evangelismo, evangelização e a sua influência no mundo. O nosso convidado de hoje é o evangelista André de Almeida, né? Até no panfleto esquecemos de colocar evangelista, mas pronto, ele vai se apresentar melhor, ele é evangelista André de Almeida, que vai estar então a falar conosco hoje sobre o tema evangelismo e o seu impacto ou sua influência no mundo, evangelismo e a sua influência no mundo. Desta feita eu vou passar já a palavra ao evangelista, né, para poder fazer uma apresentação, né, para nós podermos saber quem é o evangelista, para fazer uma apresentação pessoal sobre ele. Tem a palavra, Pai Senhor Evangelista. Boa noite, Pai Senhor. Boa noite, Pai e Senhor. Primeiramente, queremos agradecer a Deus pela oportunidade que nos foi proporcionado para falar desse tema bastante pertinente. Dizer que eu chamo-me evangelista André de Almeida, exerço a função de líder do setor de evangelismo e missões do Centro Nova Vida e diretor do Departamento de Evangelismo do município de Cambambi-Dondo. Casado e pai de família, estudante universitário e, graças a Deus, estamos a trabalhar para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo nesta província do Kwanza Norte e especificamente no município de Cambambi-Dondo. Ok, muito obrigado, evangelista André, então, André de Almeida, pela sua apresentação. Pessoal, por favor, você que está do outro lado, partilhe a live a fim de chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas alcançarmos, melhor. E deixa o teu like. Você que ainda não colocou o teu like, deixa o teu like e partilhe a live para mais pessoas poderem então vir nos assistir, não é? E nós vamos falar sobre esse tema, evangelismo, sua influência no mundo. E você que tiver uma dúvida que está aí do outro lado, pode deixar suas questões aí nos comentários. Estaremos então respondendo a tua questão, né? Eu vou já dar novamente a palavra ao meu convidado para então poder fazer uma introdução
sobre aquilo que é o tema e depois estarei fazendo algumas questões, não é? Tem a palavra evangelista para poder falar sobre o evangelismo e essa influência, né? Para uma introdução sobre o mesmo tema, evangelismo. Bem, conforme eu disse, é um tema bastante interessante e falando de evangelismo, estamos a falar de Cristo, porque evangelizar é apresentar Jesus Cristo ao mundo. E é por intermédio dessa apresentação que nós conseguimos levar a todos o conhecimento da palavra de Deus. Esse tema vem propriamente especificar o quanto é importante nós sairmos e anunciarmos a palavra de Deus. Porque se nós fazemos uma comparação com relação ao tempo anterior, ao tempo em que os discípulos estavam com Jesus, nós vamos ver que na época os discípulos estiveram com Jesus, mas ainda assim sofriam muitas aflições. Era-se proibido falar da palavra de Deus, era-se proibido pregar a palavra de Deus. Por isso é que em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o seu versículo 1 em diante, vem contar a história de Filipe. Filipe era um homem que depois da morte de Estevão, a Bíblia vem nos dizer que ele descia de Samaria para a Judeia e anunciava a Cristo. Então, no tempo anterior, as pessoas tinham tudo para não pregar a palavra de Deus, mas ainda assim pregavam a palavra de Deus. E nos dias atuais, nós temos tudo para pregar a palavra de Deus e ainda assim não conseguimos pregar a palavra de Deus. Nós temos a internet, temos folhetos de evangelização, temos a palavra que é a Bíblia, mas ainda assim não conseguimos sair pelas ruas e apresentar Jesus Cristo ao mundo conforme a Bíblia nos orienta. Então é muito importante nós sairmos e anunciar a palavra de Deus. Okay. Muito obrigado, né, pela introdução, evangelista André Almeida. Por favor, você que está no outro lado, partilhe mais a live, partilhe a live. Nós precisamos de mais pessoas aqui, não é, para também fazer a sua questão, né, para fazer a sua pergunta sobre o mesmo tema, evangelismo e sua influência no mundo, não é? E partilhe a live, deixa o teu like, você que ainda não deixou o teu like. Evangelista André, eu gostaria de saber, né, quando é que surge a necessidade, não é? Quando é que surge a necessidade de se evangelizar? Porque se nós olharmos nas escrituras, né? Não sei, como um evangelista, como tem aqui mais domínio sobre isso, gostaria de saber se antes da vinda de Jesus Cristo ao mundo, nesse caso, antes da era de Cristo, se já se evangelizava ou só depois de Cristo? Como é que começa o evangelismo? Por que começou? Quando é que começou a evangelização total, né? Ok. Bem, a evangelização é um projeto que nasceu no coração de Deus. E esse projeto começou a partir do momento que o homem pecou contra Deus. Quando o homem peca contra Deus, automaticamente o homem estava separado de Deus. Não havia uma relação entre o homem e Deus. Então, havia a necessidade de alguém vir e morrer por causa dos nossos pecados. Esse alguém não poderia ser um profeta e também não poderia ser um anjo, porque se fosse um anjo a morrer por causa dos nossos pecados, então Deus, em vez de colher muitos filhos, ia colher muitos anjos. Então tinha que ser alguém perfeito, alguém como Cristo, alguém imaculado, alguém que nunca pecou. Então, o propósito da evangelização nasce quando começa a queda do homem. Automaticamente, esse propósito, depois do homem pecar, passa a existir no coração de Deus, a necessidade de resgatar o homem do pecado. Sim, mas evangelista, antes de nós vermos os discípulos, não é? Os discípulos de Jesus Cristo, os 12, antes da era de Cristo, com seus discípulos, anteriormente já se fazia evangelização. Há um relato de tipo evangelismo como tal, um evento que
O evangelista pode aqui nos explicar que tem a ver com o evangelismo antes mesmo da época dos discípulos, antes da era de Cristo. Tipo, vamos aí regressar, estamos a falar tipo da era de Noé, Moisés, entre outros. Será que já se fazia essas atividades? Bem, essas atividades já se fazia essas atividades, mas na perspectiva de tirar o homem do pecado, de salvar o homem do pecado. Vamos supor, na época de Noé, a Bíblia vem dizer que os homens estavam distraídos, comiam, bebiam e davam-se em casamentos. E Noé, naquela época, já anunciava a palavra de Deus. Mas muita gente dava Noé como um maluco, né? Como uma pessoa que não bate bem da cabeça. Até o dia que Deus desceu, deu uma orientação a Noé a dizer: aqueles que não ouviram a palavra de Deus vão perecer pelo fato de endurecerem os seus corações. Então Deus anunciou a Noé para construir uma arca e salvar a vida dele e a vida das suas famílias. E aqueles que foram desobedientes à palavra de Deus, que não ouviram a palavra de Deus, esses automaticamente pereceram no dilúvio. Então, anteriormente, já se falava de evangelização, e Noé é um dos exemplos dessa época. Elias também é um dos exemplos dessa época. Elias tinha avisado Acabe. Sim. Que a ação de Noé de ir avisar o povo sobre a destruição, podemos considerar como se fosse uma evangelização. Exatamente, por quê? Porque a Bíblia vem dizer que o povo estava perdido em namorar, em beber, e a Bíblia vai ainda mais profundo: bebiam e davam-se em casamento, quer dizer, estavam distantes da presença de Deus, não se importavam com Deus, davam lugar à obra da carne, que é beber e casar, e se esqueceram daquilo que era mais importante, o relacionamento com Deus. Então, quando Deus fala com Noé, é na tentativa de lhe chamar a atenção que o mais importante não é beber, o mais importante não é comer, o mais importante não é casar, o mais importante é você estar na presença de Deus. Exatamente. Muito obrigado, evangelista, por estar aqui nos elucidar, né? Porque nós tínhamos pelo menos eu tenho a compreensão que o evangelismo começa depois da era de Cristo. Então podemos ver que antes, né, já tinha, de uma forma direta ou indireta, já tinha essa ação de evangelismo, não é? Então quer dizer que é por intermédio a partir do momento em que o homem peca, né, em que há a queda do homem, o homem se afasta de Deus, a necessidade de Deus trazer o homem para ele, né, é que faz com que os anúncios que os profetas outros vão dando, nós podemos considerar como evangelismo. Pronto, podemos considerar como evangelismo na classe. Exatamente. Não é? Exatamente. Ainda falando sobre evangelismo, né? Você que está no outro lado, partilha a live, por favor, partilha, estamos a descer, pessoal, partilha a live, a fim de chegar a mais pessoas, partilha, faça pelo menos 10 partilhas e deixa aí o seu like, que também é importante para nós. Nós estamos a falar sobre o evangelismo e sua influência no mundo. Evangelismo, sua influência no mundo. O evangelista ainda tem a palavra, né? Pode continuar a falar sobre aquilo que o evangelista trouxe para nós sobre o evangelismo. Nós vamos esperar as questões, não é? Ok. Bem, quando nós estamos a falar de evangelização, nós estamos a falar do plano de Deus na vida do homem. E evangelização não é uma tarefa fácil. Alguém um dia perguntou para um pastor: pastor, por que quando uma igreja ou uma denominação é convocada para sair atrás dos perdidos, poucos aparecem? O pastor respondeu ao mancebo: evangelizar é para aqueles que entenderam o valor de uma alma. Além disso, sair nas ruas, pregar nas ruas, nas praças ou de casa em casa é mais espiritual do que qualquer atividade recreativa dentro da igreja. Então, evangelizar, eu posso dizer que
é para aqueles que entenderam o valor de uma alma. Vamos supor, nós temos os nossos familiares, convivemos com nossos familiares, mas muitos de nós ainda não pregamos a palavra nos nossos familiares. O facto de não pregarmos a palavra nos nossos familiares resume-se numa única palavra: compaixão. Quem tem compaixão, ele prega a palavra para que aquela pessoa saia da condição pecaminosa e passe no caminho certo, que é o caminho em que ele se encontra. Nós vamos ver aí uma história na Bíblia bastante interessante. A Bíblia nos declara que Jesus um dia estava com a multidão e Jesus pregou a palavra à multidão. Depois de Jesus pregar a palavra à multidão, a Bíblia vem dizer que a multidão tinha fome e era necessário a multidão voltar nas suas residências. Mas a Bíblia vem dizer nos versículos mais abaixo que Jesus se moveu de íntima compaixão. Os discípulos disseram: não, despede a multidão, vai. Jesus disse: não, eles não podem ir assim. Então os discípulos disseram: mas nós não temos alimento para dar de comer a toda a multidão. Jesus perguntou: o que tem? Disseram: não, tem aqui 3 pães, 2 peixes. Jesus pegou aqueles pães, aqueles peixes, multiplicou aqueles pães e deu de comer à multidão. Isso chama-se o quê? Isso chama-se compaixão. Então nós não evangelizamos porque não temos compaixão por aqueles que estão num caminho fora do caminho de Deus. Exatamente. Evangelista, e especificamente, quero que o evangelista elucidasse só aqui o pessoal, né? Quem deve evangelizar? Será que todo mundo deve evangelizar ou tem pessoas específicas para evangelizar? Todo mundo deve evangelizar. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Nessa passagem bíblica, Jesus não especifica o setor de evangelismo e missões aí no campo evangelizar. Jesus vem dizer que toda a igreja deve sair para evangelizar: pastor, evangelista, ancião, diáconos, todo mundo tem a obrigação de evangelizar. Todos, sem exceção de ninguém. Então, essa é uma tarefa para todos, né? Todos devem evangelizar. Exatamente. Conforme a nossa igreja consagra. Por exemplo, estamos a falar com o evangelista consagrado a evangelista como um ministro, ou um ministério, não é? Um ministério. Exatamente. E o evangelista e como eu posso dizer, um membro simplesmente participante no setor de evangelização. Bem, é o seguinte, a pessoa pode não ser consagrado como evangelista, mas se exerce a função de um evangelista. Em outras palavras, se essa pessoa tem saído no campo, tem pregado a palavra, tem anunciado o evangelho da salvação, essa pessoa é considerado como um evangelista. Por que é considerado como um evangelista? Porque ele sai e prega a mensagem de Cristo, ok? Então a diferença que há entre a pessoa que é consagrado e o que não é consagrado é que ainda não foi confirmado o ministério dele como evangelista e o outro já teve o ministério confirmado como evangelista. Mas todo mundo que sai na rua para pregar a palavra é considerado um evangelista. Exatamente, mas é considerado um evangelista, não só, mas não de ministério, porque evangelista, porque nós podemos ver, por exemplo, alguém saindo evangelizar, não é? Ou seja, ou será que é por o ID ser para todos, conforme o evangelista fala aqui no princípio, o ID é para todos, não é?
Mas isso não quer dizer Certo. que todo mundo que sai na rua para evangelizar tem o ministério de evangelista. Porque nós vemos, por exemplo, vamos olhar que nós estamos numa igreja. Estamos numa igreja onde tem tipo, todas as igrejas têm um setor de evangelização lá. Temos um setor de evangelização e o pessoal está aí a evangelizar. E nós vamos ver um cooperador que participa no setor de evangelização, depois ele é consagrado não a evangelista, mas a pastor. Quer dizer, ele cumpriu simplesmente o idem no geral, mas não é como eu posso explicar, não é o ministério dele. Ok, bem. Vamos em Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Ok? Aí vem dizer que depois da morte de Estevão, os discípulos ficaram dispersos. Ficaram dispersos e andavam de cidade em cidade. E cada cidade que eles passavam, eles pregavam a palavra de Deus, anunciavam a palavra de Deus. Vamos nos agarrar no versículo número 5 do capítulo de número 8. Aí vem dizer, e descia Filipe de Samaria e lhes pregava a Cristo. Filipe não era um evangelista de ministério. Não era um evangelista de ministério. Filipe era diácono, ok? Mas ainda ocupando a posição de diácono, ele fazia o trabalho de um evangelista, mas ele era um diácono, ok? Então, nós podemos considerar da seguinte forma: existem aquelas pessoas que estão constantemente na campanha de evangelização, evangelizam muito e têm aquele desejo, aquela sede de evangelizar e sempre evangelizam. Mas quando surge uma consagração, vão lhe consagrar a diácono, vão lhe consagrar a pastor. Mas o pastor dele já sabe que a tendência dele está mais no ramo de evangelismo, amém? Mas ainda assim o pastor lhe consagra diácono ou lhe consagra pastor. Quer dizer que o pastor dele provavelmente deve ter entendido mal, porque cada um deve ser consagrado de acordo com o seu ministério. Se eu saio nas ruas constantemente a pregar, a evangelizar, automaticamente, de uma ou de outra maneira, né, Deus está dando a entender que o meu ministério é de evangelista. Se o meu ministério é de evangelista, você tem que me consagrar a evangelista. Se você me consagra a diácono, automaticamente você está a me tirar daquilo que é o propósito de Deus. Exato. Eu acho que o evangelista já deve ter ouvido. Eu nunca li essa passagem na Bíblia, né? Mas alguns pastores, alguns cooperadores mencionam que Paulo evangelizou a Ásia Maior e a Ásia Menor, não é? Dizem isso. Mas a Bíblia não considera Paulo como evangelista, mas chama apóstolo Paulo. E eu gostaria que o evangelista desse uma explicação sobre isso. Por que apóstolo? Se ele evangelizou a Ásia Menor e a Ásia Maior. Ok. Bem, os apóstolos são aqueles que seguem a Jesus. Apóstolo, se eu não estiver enganado, é a mesma coisa que discípulo, seguidor de Cristo. Não é isso? Seguidor de Cristo. Oi? Enviado. Ok, conforme estava a dizer, né? Sim, então, Paulo. Mas de ministério disse que são os homens que abrem os campos. Por exemplo, que abrem as igrejas, né? Que vão num sítio, abrem uma, abrem outra, são considerados como apóstolos. Ok. Bem, aqueles que abrem uma igreja são considerados como apóstolos pelo fato de abrir uma igreja ou de ser o fundador dessa mesma igreja, ok? Mas se de fato essa pessoa exerceu durante um tempo, né, exerceu a função de evangelização, essa pessoa é considerado como um evangelista, devido ao tempo que ele ficou a pregar a palavra de Deus. Ok. Exato. Então nós estamos a compreender aquilo que o nosso evangelista está aqui a dizer para nós, né? Temos aí já alguns comentários, né? Não sei se o evangelista vai responder agora ou ainda vai falar um pouco mais para responder no fim, né? Pronto, mas é que está do outro lado.
partilha a live, partilha, a fim de chegar a mais pessoas, né? Temos aí o nosso irmão Cláudio a interagir, né? A colocar então algumas questões. Estamos a falar sobre evangelismo e a sua influência no mundo. Estamos aqui hoje com o evangelista André de Almeida, né? Está sendo muito bom. Partilha a live, né? Para mais pessoas então poderem ter o conhecimento sobre este tema. O evangelista vai continuar, vai responder a questão do irmão Cláudio. Bem, ele pergunta, vou responder. Ele pergunta como podemos levar, né? Acho que está aí. Vou responder a questão do irmão Cláudio e depois vou preferir continuar depois dessa questão. Tá bem. Ele aqui pergunta como devemos levar a juventude a ter uma, acho que falar uma vida evangelística, acho que é isso, ou uma evangelística, e sair às ruas sem medo, não é? E também visto que tem muita gente que fica com medo, fica com receio, não é? De evangelizar. Okay. Só para salientar que eu às vezes acompanho alguns trabalhos, né? Que o evangelista André de Almeida tem feito, né? Pelo grupo WhatsApp, Facebook, entre outros. E a forma com que tem evangelizado, é raramente vemos igreja evangelizando daquela maneira, né? Do jeito que você sabe, mas muita gente ainda tem aquele receio, tem aquele medo, não é? E o irmão Cláudio também está a perguntar, gostaríamos já que me desse aqui a fórmula, né? Sem medo, porque muitos têm aquele receio, né? É a mesma pergunta do irmão Cláudio, pronto. Ok, bem, respondendo à pergunta do irmão Cláudio, vamos voltar no livro de Êxodo capítulo 3, versículo 10. O que é que diz nessa passagem bíblica? Essa passagem bíblica diz o seguinte: e disse Deus a Moisés, agora vem e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo Israel do Egito. Veja a expressão que Deus usa. Deus disse primeiro a Moisés, vem, antes dele dizer para ir. Significa que vir é a instrução e ir é a missão. Você não pode tentar cumprir uma missão sem finalizar uma instrução. Tem muita gente que não tem tido sucesso porque foram sem antes vir. Ok? Foram sem antes vir. Porque o vir é para você receber a instrução. O ir é para você cumprir a missão. Então, a maneira de nós levar o conhecimento aos jovens, à igreja, sobre sair pelas ruas e pregar a palavra de Deus, é a instrução. Resume-se na palavra de instrução, instruir as pessoas. Significa que as pessoas têm que receber treinamento de evangelização, têm que receber seminários de evangelização, têm que receber palestras de evangelização. E toda pessoa que evangeliza deve levar uma vida de oração. A vida de Jesus, a vida de Cristo, era a revelação, ou seja, a oração na vida de Cristo era a revelação do ministério de Jesus Cristo. Se entende que aquele que muito ora, muito conhece a Deus. E aquele que pouco ora, pouco conhece a Deus. Então, nós não podemos cometer o erro de meter alguém no campo sem antes lhe instruir. É um crime, é um suicídio, ok? Para você meter alguém no campo para ir evangelizar, você tem que instruir essa pessoa, tem que capacitar com seminários, com palestras, ok? Com treinamento sobre evangelismo e missões. E só assim você vai colocar essa pessoa no campo. Eu aprendi que chegar mais perto de Deus é o segredo de chegar mais longe na vida. Se você quer chegar mais longe na vida, chega mais perto da oração, chega mais perto da meditação, chega mais perto do ensinamento, porque chegar mais perto de Deus, você vai chegar mais longe na vida. Então, para responder especificamente à pergunta do nosso irmão Cláudio,
refere-se simplesmente numa palavra, instrução, instrui as pessoas. Faz com que as pessoas ganhem o gosto de evangelizar. Quando as pessoas ganharem o gosto de evangelizar, automaticamente elas vão perder o medo de evangelizar. Por quê? Porque ela tem gosto. Quando você tem gosto, tem amor, automaticamente você perde o medo e perde a vergonha, porque é algo que você gosta, é algo que você ama fazer. Exatamente. Então, as pessoas precisam de instrução, treinamento, né, para isso. Exatamente. Instrução, treinamento, palestras, ok? Só assim nós vamos fazer com que essas pessoas ganhem o gosto de evangelizar. Sim, evangelista André, acha que hoje em dia o evangelismo, conforme nós estamos a falar no tema evangelização, evangelismo e seu impacto no mundo, acha que o evangelismo teve tanto impacto no mundo e até agora tem muito impacto, segundo aquilo que a tua visão, né, nos dias de hoje? Bem, no meu ponto de vista, o evangelismo atualmente não tem o impacto que deveria ter. Não tem o impacto que deveria ter porque muita gente ainda não entendeu o valor da evangelização, o valor de uma alma. Então, quando se anuncia uma campanha de evangelização, as pessoas não participam por motivos banais, motivos insignificantes. Quando nós falamos em evangelização, obrigatoriamente até o pastor da igreja tem que sair para evangelizar. Porque o pastor da igreja... Exatamente. E é o mais certo, Senaro. Ele é um pastor, não é evangelista. Mas ele não está ausente de cumprir a orientação que Jesus Cristo deixou para a igreja. Okay. Não está ausente. Explicar para a sua mulher também, pode explicar. Bem, é o seguinte, né? O fato de você ser um pastor... Qual é a missão de um pastor? A missão de um pastor é cuidar das ovelhas, ok? E para que haja ovelhas, é necessário evangelizar. Como é que um pastor vai cuidar das ovelhas se não sair para ir buscar a ovelha? Ok? Jesus disse, contou a parábola da ovelha que se perdeu, ok? Eram 100 ovelhas e se perdeu uma ovelha. E Jesus sentiu a necessidade de poder resgatar aquela ovelha para trazer junto das outras ovelhas. Se o pastor não sair para ir evangelizar, automaticamente a igreja fica vazia. Vamos ver uma coisa, irmão Senaro. O pastor dentro da igreja tem muita influência. Muita influência. Porque uma dica do pastor dentro da igreja, todo mundo capita. Ok? Se o pastor dizer amanhã temos evangelização e o próprio pastor se fazer presente na evangelização, até aquele que não gosta de evangelizar, ele vai dizer quem sou eu para não participar da campanha de evangelização, se até o próprio pastor da igreja está a evangelizar. Quer dizer que o pastor é uma influência, o pastor pode ser uma influência, ok? Na vida daquele que não gosta de evangelizar. Então, o pastor pode ter responsabilidades na igreja, mas ele não tá, o pastor tem que entender que ele não está ausente de sair nas ruas e pregar a palavra de Deus. Se ele entender que está ausente, então entendeu mal, ok? Ele tem que sair nas ruas com o setor de evangelismo e missões para motivar a igreja, ok? Para dar a entender na igreja que evangelizar nasceu do coração de Deus, é um propósito do coração de Deus. Exato. Estamos aqui agradecidos, estamos aprendendo muito com o evangelista, né? Você que está no outro lado, por favor, deixa aí a tua questão sobre esse tema, né? Evangelismo e a sua influência no mundo. Deixa aí a tua dúvida. Eu estou aqui apresentando a minha dúvida no nosso evangelista, né? Evangelista, chega a um ponto. Nós olhamos num texto, não é? Eu não sou bom de gravar texto, mas está na Bíblia. Evangelista, sabe bom, ele vai já lembrar, né?
chega a uma altura, né? Que, tipo, há um texto na Bíblia que diz assim: quando tu vais pregar em alguém a palavra, se essa pessoa não te ouvir, né? Sacoda os teus pés e vai. Como é que nós aplicamos Ok? isso? Gostaria de entender e também o pessoal que está. Como é que nós aplicamos isso? Será que tem um ponto que, tipo, o setor de evangelização vai evangelizar, se a pessoa não está a ouvir, tem que ir embora? Bem, há uma passagem bíblica que também diz: que ouçam ou deixem de ouvir, mas saberão que aqui passou um profeta. Ok? Ok. Ele pode até não prestar atenção, ok? Mas esse dia está registrado que você lhe pregou a palavra de Deus. A Bíblia também vem nos mostrar que se nós deixarmos de pregar a palavra de Deus, ok? O próprio Deus vai requerir o sangue dessa pessoa em nós. Então nós não podemos deixar de pregar só pelo fato dele não nos prestar atenção, ok? Temos que pregar a palavra, prestando atenção ou não prestando, nós estamos a pregar a palavra de Deus, e um dia essa palavra que nós pregamos para ele e ele negou, é que será para, quer dizer, é que vai servir futuramente ou no século vindouro como a sua própria condenação, ok? Muito obrigado, evangelista. Evangelista, a outra questão é a vida espiritual, né? A vida espiritual, ou seja, a vida com Deus, do homem que vai evangelizar, influencia muito na transmissão da mensagem do evangelho, o tipo o homem que vai evangelizar, não é? A sua vida, a intimidade que ele tem com Deus, né? Influencia muito também no momento em que ele vai evangelizar. Exatamente, exatamente. A pessoa que vai sair para evangelizar tem que ser um modelo, tem que ser um espelho, ok? Tem que ser um exemplo. Você não pode evangelizar tendo uma péssima reputação. Você não pode evangelizar sendo um mentiroso no local de trabalho. Você não pode evangelizar sendo uma pessoa que se estressa com pouca facilidade, ok? Quer dizer, você não pode ser uma pessoa que sofre do sistema nervoso. Não pode, ok, irmão? Você não pode sofrer do sistema nervoso. Porque se você dizer, não, olha, eu então sofro do sistema nervoso, ou já sou assim, já está aí reprovado como evangelista. O evangelista deve ser paciente e deve ser cauteloso e tem que ter uma reputação acima da média, ok? Uma reputação acima da média. Isso é muito importante, o teu testemunho. Porque há aqueles momentos que não vai ser preciso você abrir a tua boca para falar de Cristo, mas a tua maneira de ser, o teu exemplo, a tua vida será um meio de evangelização na vida de outras pessoas. Então a vida, tipo, a vida com Deus e o próprio fruto, não é aquilo que não é ver uma reputação, não é muito importante do homem que vai ao campo. Exatamente, é muito importante. Toda pessoa que evangeliza deve ter uma vida com Deus por intermédio da oração. Você não pode pensar em resgatar pessoas que estão destinadas ao inferno se você não levar uma vida de oração. É necessário que você leve uma vida de oração. Toda pessoa que não ora está fraco espiritualmente, e quando você está fraco espiritualmente, você se torna uma presa fácil para Satanás. Então, o objetivo da pessoa que sai para evangelizar tem que procurar levar constantemente uma vida de oração, porque quando você orar, você vai estar mais perto de Deus, e quando você estará mais perto de Deus, automaticamente há maior possibilidade das pessoas que você pregar a palavra de Deus se converterem. Porque quando você vai abrir a tua boca para falar, não é você que vai falar, mas o Espírito Santo de Deus vai te conduzir à maneira correta de falar a essa pessoa. Muito obrigado, evangelista. A palavra está aqui do nosso evangelista. A pessoa está a acompanhar. Você que evangeliza tem que ter uma boa reputação. Não pode sofrer do sistema nervoso.
se estressar facilmente, né? Você não pode dar resposta no homem que está a evangelizar. É complicado. Tem que ser manso. Nesse caso, tem que ser manso, tem que ter essa qualidade, né, evangelista? Exatamente. Não, né? Exatamente. Ok. Evangelista, é possível alguém se converter? É possível alguém chegar à conversão sem passar por um processo de evangelização? Olha, nota que temos algumas igrejas, né, principalmente em Angola, que né, para não vou citar aqui o nome, mas se calhar vai estar com esse, que não fazem campanha de evangelização. Não fazem, eles não exercem em função de campanha de evangelização. E eles dizem, não, a pessoa, tipo, o próprio Espírito vai lá aparecer, Espírito Santo, o Espírito Santo que vai lá aparecer, e se for escolhido, ele vai vir. Se não for, não virá. Mas é possível uma pessoa converter-se sem passar por um processo de evangelização? Bem, de uma forma direta ou de uma forma indireita, não é? Sem ser evangelizado, é possível? Bem, é possível. É possível. É possível uma pessoa se converter sem passar num processo de pregação, sem ter alguém que lhe pregou a palavra de Deus, que lhe instruiu a palavra de Deus. É possível, mas isso acontece... Não percebi. Mas a conversão dura. Mas vou ouvir evangelista. Pode falar, evangelista. Tá bem, tá bem. Bem, é possível porque, né? É possível porque há pessoas que Deus já tem um propósito na vida deles, ok? Deus já tem um propósito na vida deles. E ainda que eles não tomarem um passo, né, para que esse propósito se concretize, o próprio Deus toma a iniciativa desse propósito se concretizar na vida dessa pessoa. E o exemplo disso, nós vamos ver, o exemplo disso é Saulo, que depois passou a ser Paulo. Paulo era perseguidor da igreja, Paulo prendia, arrastava os crentes pelo fato de falar de Jesus Cristo. Mas como Jesus tinha um plano na vida dele, ninguém evangelizou Paulo. Amém, irmão? Não chegou Felipe, não chegou Bartolomeu, André, Pedro, Paulo se converte, se arrependa, porque há um propósito de Deus. Não, ninguém evangelizou Paulo. Amém? Então, mas Paulo era alguém que estava dentro do propósito de Deus. E Paulo não fez nada para que esse propósito acontecesse na vida dele. Pelo contrário, só fez aquilo que aborrecia a palavra de Deus, que aborrecia Deus. Mas como Deus tinha um propósito na vida dele, Paulo teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco. Isso é em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ok? Ele viu Jesus Cristo, viu uma luz, ok? Aquela luz resplandeceu sob os olhos dele e ele caiu por terra e não conseguia enxergar. E ele ouvia uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem é você? Jesus lhe disse: sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Depois, cenário, depois de Jesus, né, dizer essas palavras a Paulo, lhe conduziu na casa de um certo homem chamado Simão, ok? Olha, Simão não, Ananias, perdão, ok? Na casa de um certo homem chamado Ananias, que também era um homem de Deus, ok? Era um homem de Deus. E depois o próprio Ananias teve uma visão. Deus a lhe dizer: você vai chegar a Saulo e vais colocar as tuas mãos sobre eles para que ele possa enxergar, ok? E vais orar sobre ele. Ananias disse: não, Senhor, eu não vou ir, porque aquele indivíduo perseguiu a tua igreja, prendeu os nossos irmãos, arrastou os nossos irmãos, meteu os nossos irmãos na cadeia. Então ele não é digno que eu vou lá e ore por ele, ok? Em outras palavras, ok? Mas Jesus disse a Ananias: vai, porque para mim ele é um vaso escolhido, ok? Quando Ananias chegou até Paulo, só disse: Paulo, o Senhor Jesus Cristo, na qual te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para te colocar as mãos e orar sobre ti. E foi isso que ele fez. Colocou as mãos sobre Paulo, orou sobre ele,
E a partir daquele momento, Paulo começou a enxergar. Quando Paulo começou a enxergar, automaticamente mudou de vida. A vida dele mudou, a vida dele ficou transformada. Agora eu pergunto, quem evangelizou Paulo? Ninguém evangelizou Paulo. Ninguém pregou, nem o próprio Ananias. Ananias só orou por ele, ok? Então é possível alguém se converter sem uma pessoa que domina bem a palavra, lhe evangelizar, lhe falar de Cristo. Exatamente, muito obrigado, evangelista. Mas isso se está datando nos dias de hoje, não era um caso específico. Bem, em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz o quê? Porque para Deus nada é impossível, ok? Nos dias de hoje também é possível acontecer. Se for do propósito de Deus, da vontade de Deus, então é possível acontecer. Exato, exato. Muito obrigado, evangelista. Pessoal, partilhem a live, partilhem a live, partilhem a live. Quem ainda não colocou o seu like, faz favor, coloca o seu like aí na página. Coloca seu like. Também está aí o nosso canal no YouTube, Fata Nick TV. Também podem seguir o nosso canal no YouTube. Vão encontrar também lá o vídeo da live, né? E muito mais. Por favor, deixem também o seu like lá no YouTube. Sigam também o canal lá no YouTube. Evangelista tem a palavra, né? Para poder, então, mais deliciar daquilo que trouxe aqui no dia de hoje, não é? No dia de hoje. Bem, esse tema é um tema muito abrangente, é um tema muito amplo, ok? Muito amplo. E esse tema é um tema que todo mundo deveria se preocupar em ouvir aquilo que nós temos a dizer com relação a esse tema. Nos dias atuais, dificilmente nós vamos ver igrejas a pregarem a palavra de Deus, dificilmente vamos ver pastores a saírem na rua pregarem a palavra de Deus, dificilmente vamos ver pastores, por quê? Porque muita gente, quando receberam o ministério, né, ficaram acomodados, ok? Mas quando você recebe uma responsabilidade, não é para ficares acomodado, é para você exercer a responsabilidade que te foi dado. Por isso é que a Bíblia vem nos dizer, quem muito lhe foi dado, muito mais se lhe pedirá. Nós temos evangelistas, de fato, que são mesmo evangelistas. Por quê? Porque além deles pregarem na igreja, saem nas ruas e anunciam a palavra de Deus. Mas também temos muitos evangelistas que só têm o nome de evangelista, mas no sentido da palavra não são evangelistas. Não são evangelistas. Por quê? Porque não exercem a responsabilidade que lhes foi dado. Não exercem. Tem muita evangelista que nunca saíram para evangelizar, nunca pregaram em alguém, mas gostam de ser chamados evangelistas, ok? Esse nome evangelista não pode ser só um nome de título. Quando te chamam evangelista, tem que te chamar evangelista porque você exerce a função de um evangelista, ok? Quando você é evangelista e fica acomodado, porque os nossos evangelistas atualmente estão mesmo acomodados, estão na igreja, estão fixos na igreja, e muitos, o desejo deles é só passar no púlpito, pregar no púlpito. Outros, a vontade deles é pregar no domingo, querem rachar no domingo. Rachar não é no domingo, rachar é lá fora. Rachar é você sair nas ruas e anunciar a palavra de Jesus Cristo na vida daqueles que não conhecem a palavra de... Isso é que é rachar. Então as pessoas estão mais preocupadas em ficar acomodados dentro da igreja do que sair fora e pregar a palavra de Deus. Como, por exemplo, hoje é considerado o Dia Internacional ou Dia Global da Evangelização, a nível mundial, ok? E todas as igrejas a nível mundial saíram para evangelizar, pregaram a palavra de Deus. Nós aqui, na província do Kwanza Norte, município de Cambambi-Dondo, não foi diferente, até porque nós temos comemorado sempre essa data. Para nós,
essa data é nosso dia, nós entendemos como nosso dia. Não podemos deixar passar. Mas também tem muitos que no dia de hoje não conseguiram sair para ir evangelizar. Tem muito pastor que não saiu, tem muito evangelista, ok? Consagrados a evangelista que não saíram, tem muitos diáconos que não saíram, muitas diaconisas que não saíram, muitos jovens, temos um monte de jovens na igreja, ok? Que só ficam a lutar pelos púlpitos, mas na hora de evangelizar não saem, não pregam, não saíram, ok? E automaticamente eles não saindo, de uma ou de outra maneira, contribuíram negativamente naquilo que é o objetivo de Cristo, que é sair e pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus. Então, eu peço que não sejamos evangelistas de nome, não sejamos pastores de nome, não sejamos cooperadores do púlpito, mas que possamos cumprir aquilo que é o desejo do coração de Deus, que é alcançar as almas perdidas. Por quê? Irmão Sinaro, se nós vemos o verdadeiro propósito, o verdadeiro motivo que fez com que Deus enviasse Jesus Cristo para salvar o homem do pecado, é as almas. As almas somos nós, ok? Por isso é que Jesus disse, eu não vi para os justos, mas vi para os injustos. Não vi para os sãos, mas vi para os doentes. Quer dizer que Jesus não está preocupado com o justo, não está preocupado com aquele que já está curado. Jesus está preocupado com aquele que é injusto e com aquele que está doente. Então, irmãos, no mundo temos muitas pessoas doentes. E essas pessoas doentes só vão encontrar a cura por entremédio de mim e por entremédio de você. Quando você e eu saímos e anunciar a palavra de Deus, aí essa pessoa vai encontrar a solução daquilo que é o seu problema, ok? Que é a salvação. É essa a nossa maior preocupação. Exatamente, o evangelista André, muito obrigado. Nós já estamos quase já 1 hora de live, né? E não sei se o evangelista André tem algumas considerações para fazer, porque estamos já no final, né, da nossa live. Ou ainda tem mais conteúdo que é para nós, não é? Bem, com relação à evangelização, o que eu quero apelar é na parte do ensinamento, ok? Se queremos ter uma igreja que sai nas ruas e prega a palavra de Deus, vamos preparar os nossos crentes, as nossas ovelhas, lhes incutir a tão importância de sair nas ruas e pregar a palavra de Deus. Dificilmente nós vamos ver na igreja um seminário de evangelização, uma palestra de evangelização, um treinamento de evangelização. Há igrejas que ficam 1 ano e não se fala sobre evangelização, não se prega sobre evangelização. Se nós continuarmos nessa senda, estamos a matar o propósito de Deus. E se nós continuarmos a matar o propósito de Deus, nós vamos acertar as contas com Deus no século vindouro, ok? Porque a vontade de Deus é que as pessoas sejam instruídas na palavra de Deus, é que as pessoas tenham conhecimento, né, da responsabilidade que Jesus Cristo deixou à igreja. Então, esse é o apelo que eu quero deixar às igrejas. Instruem os crentes sobre evangelização. Dão palestras, dão seminários, dão treinamento. Gastem mesmo dinheiro, porque evangelização é mesmo gastar dinheiro. E tem muita igreja que não gosta de gastar dinheiro, não gosta de comprar folheto, não gosta de comprar fascículo, não gosta de selecionar cooperadores para lhe mandar num treinamento de evangelismo, pagar mesmo para ele aprender o que é evangelizar, como se encontrar no campo, uma pessoa que está endemoniada, como reagir. As pessoas não gostam de gastar.
E evangelizar tem que gastar mesmo, emocionar. Tem que gastar dinheiro. Se nós não gastarmos dinheiro para investir no processo de evangelização, então nossas igrejas estarão mortas, porque a evangelização envolve folhetos, envolve fascículos e envolve muitos outros instrumentos para complementar aquilo que é o objetivo de Cristo, alcançar as almas perdidas. Ok. Quero já agradecer, já 22 horas, quero agradecer a presença do nosso evangelista, né? Aqui na live, a primeira vez, né, na nossa live, dia 2, agradeço a pessoa do evangelista por disponibilizar o seu tempo para estar então aqui, Ok, aceitar nosso convite. Esperamos o evangelista aqui mais vezes conosco, né, na live, para falar mais sobre outros temas que nós iremos propor ao evangelista. Agradecemos a tua presença, né, a tua disponibilidade de estar aqui conosco, evangelista. ok, bem, eu estou muito grato. Estou muito grato, né, pela consideração e pelo respeito que muita gente tem com relação à minha pessoa. Não é fácil você reconhecer que essa pessoa está nessa área e é a pessoa ideal para poder abordar esse tema com relação à evangelização. Eu acredito que aqui em Angola tem muita gente que se aplica no mundo da evangelização, no ramo de evangelismo, mas dentre essas todas pessoas, eu fui selecionado para poder abordar esse tema muito abrangente. Então, estou muito grato, muito obrigado pela consideração e por ter me selecionado para abordar esse tema muitíssimo importante. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, evangelista André. Uma boa continuação, feliz noite aí. Na próxima vez esperamos tê-lo por cá. Muito obrigado. Não tem problema, não tem problema. Estamos dispostos para poder aceitar os convites, né, que poderão surgir futuramente. Amém. Muito obrigado. Obrigado também Amém. a pessoal que nos acompanham do outro lado. Feliz noite para o pessoal que nos acompanha. Partilhem essa live. O vídeo vai ficar mesmo aqui no canal. Podem continuar a partilhar a fim de chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Feliz noite. Vamos já fechar a live. Amém.